sobre a recompensa da honra, né? Deus tem feito algumas coisas nas nossas vidas. Eu estou há 20 anos aqui nessa igreja servindo e honrando ao Senhor, e nós temos recebido algumas recompensas. Nós temos vivenciado e entendido algumas coisas da parte de Deus sobre o que é honra. Então hoje você vai aprender um pouquinho sobre o que é honra, o que é a cultura da honra, o que é a recompensa da honra, como ter uma vida de honra, como colher os frutos dessa honra. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida. Feche seus olhos neste momento, vamos fazer uma oração. Pai, neste momento nós entregamos o governo, o controle deste culto, desta palavra em Tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, assim como Tu falou no culto anterior. Senhor amado, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos encorajar nessa noite. Espírito Santo de Deus, tens liberdade completa na minha vida, tens liberdade completa nesses corações que aqui estão, nos corações que estão em casa. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Então hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante, muito impactante. Peço a sua atenção, peço a atenção de você que está em casa, para o que você está fazendo neste momento, que eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer na sua vida. Cultura da honra. Quando nós descobrimos o significado de uma palavra, nós podemos entender com mais profundidade, nós podemos vivenciar com mais profundidade aquilo que nós estamos ouvindo. Então geralmente quando a gente é criança, a gente aprende apenas a palavra, cadeira, água, panela, né? Assim as pessoas vão nos ensinando. Mas conforme nós vamos crescendo, nós precisamos entender o significado disso, né? De algumas coisas. Por exemplo, honra, cultura. O que significa cultura da honra? Talvez você tenha uma ideia. Aqui na direita vão ter uma outra ideia, lá atrás eles vão ter uma outra ideia. Mas o que significa cultura da honra? O que significa cultura? Cultura significa um conjunto de hábitos que caracteriza uma sociedade. Cultura significa um conjunto de hábitos que caracteriza uma sociedade. Por exemplo, qual é a cultura do povo de Capivari? Quando alguém está fazendo essa pergunta, ela está perguntando quais são as características, quais são os conjuntos de hábitos do povo de Capivari que faz eles serem diferentes de Tubarão. Qual é a cultura do Brasil? Quando alguém está fazendo essa pergunta, ela está dizendo quais são os conjuntos de hábitos do povo brasileiro que diferencia eles do povo americano, norte-americano, do povo europeu. Ou seja, quando nós estamos falando em cultura, nós estamos falando em conjunto de hábitos. E aí nós estamos numa campanha que se chama Cultura da honra, ou seja, conjuntos de hábitos que nos levam a ter honra. E o que significa honra, gente? Qual o significado da palavra honra? Honra significa reconhecer o valor, reconhecer o peso de alguém sobre as nossas vidas. Então honra significa atitudes de coragem que fazem com que eu venha reconhecer o valor ou o peso de alguém sobre a minha vida. Então se eu for honrar a minha esposa, honrar ela significa ter atitudes de coragem que vai fazer com que ela perceba o valor que ela tem para mim. Se eu vou honrar a Deus, significa ter atitudes de coragem para demonstrar para Deus o valor e o peso que Ele tem na minha vida. Então nós estamos falando de uma cultura de honra, porque realmente nós queremos mudar a cultura da nossa igreja. Quando nós estamos falando em campanha Cultura da Honra, é porque realmente nós estamos querendo mudar a cultura da nossa cidade, do meio em que nós vivemos. E como se muda uma cultura? Como se altera uma cultura? Agora que você sabe o significado da cultura, fica mais fácil de você conseguir mudar a cultura. Porque você entendeu que a cultura significa conjunto de hábitos. Se eu quero mudar uma cultura, é só mudar o conjunto de hábitos dessa sociedade, deste local. Se eu quiser mudar a cultura da igreja, é simplesmente mudar o conjunto de hábitos da igreja. E a pergunta é, como se muda uma cultura? Mudando hábitos. Se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus
hábitos. Se eu quero mudar uma cultura, eu não posso só mudar os meus hábitos, mas os meus conjuntos de hábitos e os conjuntos de hábitos daquelas pessoas que eu quero alterar a cultura. E uma maneira interessante de mudar a cultura é através do exemplo. Repita comigo: para mudar a cultura é necessário pessoas de exemplo. Vou dar um exemplo prático. Hoje nós estamos na moda que a calça curta está em alta, é isso? Quando a calça aparece a meia, né? Hoje usar uma calça que aparece a meia, um terno que aparece a meia, não é feio. Hoje é normal. Mas ano passado, alguns anos atrás, não ano passado, mas alguns anos atrás, quem usava calça curta, o que era? Pescador. Calça pescando, que coisa horrível, que coisa diferente. E aí o que aconteceu? Alguém foi lá na sua casa e disse assim: Rafael, a partir do ano que vem nós vamos começar a usar calça curta. E aí vai mudar a moda. E aí todo mundo começou, né? Não todo mundo, mas muitas pessoas começaram a andar de calça curta e não se tornaram ridículos. Mas geralmente foi assim que aconteceu? As pessoas foram na sua casa falar isso para você, sim ou não? Não. O que aconteceu? Como se muda uma cultura? Através do exemplo. Foi colocado pessoas de relevância, pessoas de influência, usando a calça curta. E quando essas pessoas começaram a usar a calça curta, todo mundo se sentiu à vontade, ou muitas pessoas se sentiram à vontade de usar a calça curta. Ano passado, quando nós vimos uma pessoa de máscara na rua, o que nós dizíamos? Que coisa horrível. O que esse cara está pensando? É enfermeiro agora aqui na rua? Está atendendo alguém aqui na calçada para andar de máscara? E o que aconteceu hoje? Todo mundo, com exceção de eu, estão de máscara. Por quê? Como que mudou essa cultura? Pessoas de influência, pessoas de relevância começaram a utilizar, e todo mundo começou a se sentir desconfortável se não usasse. Como mudou a cultura? Através de pessoas de influência, através de pessoas de relevância, sendo exemplos. Então, se nós queremos mudar a cultura da nossa cidade, se nós queremos mudar a cultura da nossa sociedade para uma cultura de honra, primeiro passo, eu preciso me tornar uma pessoa relevante. Eu preciso me tornar uma pessoa que as pessoas queiram seguir. E para mim ser uma pessoa relevante, eu preciso ter resultados na minha vida. E quando eu tenho resultados, as pessoas me seguem. Sim ou não? Sim ou não? As pessoas são relevantes na internet, no Instagram, por quê? Porque tem resultado ou não tem? Tem seguidores, sabe do que está falando, tem conteúdo, tem profundidade no que estão falando. E muitas vezes, né? Algumas vezes talvez não, mas na maioria das vezes esse é o padrão. Então, para mim mudar uma cultura, eu preciso ser relevante e eu preciso dar exemplo. Em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias constroem os bons. Se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias elas vão construir bons costumes. Por que elas vão construir bons costumes? Por causa do poder do exemplo. Você se torna a média das pessoas com quem você anda. Você vai se tornar a média das pessoas com quem você convive. Por quê? Porque o exemplo ele é muito forte. O exemplo é impactante. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Faz mais de 2 anos que eu vou para a academia às 6 horas da manhã. Segunda a sexta. E faz uns 2 meses que a minha esposa começou a ir comigo. 6:30 da manhã, né? Não sei se falei 6 horas, mas 6:30 da manhã ela começou a ir comigo todos os dias. Faz alguns meses aí, 1 ou 2 meses. Se você perguntar para ela quantas vezes eu falei para ela ir para a academia, em 2 anos, no máximo foi 3 vezes, né? Me ajuda a mentir aqui também. Se você perguntar quantas vezes eu convidei, foi no máximo 3 vezes. Mas sabe o que despertou o interesse dela de ir comigo? O exemplo. Ela viu meus resultados, ela viu a minha disposição. Ela viu o que eu colhi com aquele hábito e ela se interessou em fazer. E hoje, para nós criarmos uma cultura de honra,
para nós realmente transformarmos as pessoas em nossa volta, nós primeiro precisamos ser relevantes e depois liderar pelo exemplo. E nós precisamos entender que a cultura da honra vai trazer recompensa. E eu pergunto aqui, quantos aqui nessa noite gostariam de receber a recompensa da honra? Levanta a mão. Amém? Você gostaria de receber uma recompensa? Sim, porque a recompensa traz a ideia de que é algo bom, de que é um prêmio, é um reconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a recompensa dessa honra. Como trazer, como viver, como receber a recompensa da honra. Mês passado, faz umas 4 semanas, eu sentei numa padaria com um ex-diretor de uma empresa que eu trabalhava e um ex-vendedor que trabalhava na nossa equipe. Hoje esse vendedor, ele se tornou gerente geral de uma indústria lá no Paraná e ele estava passando pela cidade e ele quis tomar um café com a gente. E aí nós sentamos, eu, esse meu ex-diretor e esse gerente hoje que é um gerente. E na mesa ele fez uma pergunta para o meu ex-diretor: como que vocês hoje cultivam uma amizade, mesmo depois do Júnior sair e ir para uma outra empresa? E ele respondeu: olha, do dia que ele saiu, primeiramente ele veio conversar comigo. Ele veio ajustar, a gente conversou, a gente pensou se era possível, porque eu havia recebido uma outra proposta. E quando eu disse que não dava para a gente ajustar e eu liberei ele para ir para uma outra empresa, eu pedi algo para ele. Eu disse: Júnior, eu preciso que tu pelo menos fique algum tempo aqui para mim poder estruturar alguém para botar no teu lugar. Eu preciso que tu me ajude para que eu não fique na mão. E o que eu fiz? Ajudei ele o tempo que ele precisou, estruturei para poder sair. Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim: o Júnior saiu com honra da minha empresa. Ele saiu com a porta aberta. E eu digo para vocês com segurança e com alegria no meu coração que todas as empresas que eu saí, eu sempre saí com a porta aberta. Porque eu entendi que eu preciso honrar as pessoas, não só porque elas estão conectadas a mim ou me abençoando. Eu preciso honrar as pessoas o tempo todo. E qual é a cultura hoje? O que eu vejo até lá na nossa empresa hoje? Que pessoas abandonam o barco do nada, deixam as pessoas na mão, não querem nem saber. Eu arranjei outro emprego e te vira. Sabe o que significa isso, gente? Cultura de desonra, cuspindo no prato que comeu. E hoje nós precisamos entender, eu vou dar alguns exemplos para você, na Bíblia, do poder que tem a honra. Gente, a honra, ela tem um poder sobrenatural e abundante que muitas vezes a gente não faz nem ideia. E a desonra também tem um poder que você não faz nem ideia. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. A honra, ela é algo tão poderoso, ela é algo tão impactante, que Cristo deixou um texto explicando isso na sua palavra. Estou derramando tudo aí, né? Jesus deixou um exemplo que aconteceu com ele, com uma atitude de desonra. Olha que interessante. Em Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Obrigado, Thaís. Diz assim: e Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que foi lhe dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Quando eu li esse texto, eu achava que eles ficaram admirados no bom sentido. Olha que legal, Jesus aqui com autoridade pregando para nós. Mas quando a gente lê o decorrer do texto, a gente entende que eles ficaram admirados de uma forma que eles estavam rejeitando Cristo. Eles estavam dizendo: quem é esse cara aí? Não é o irmão do fulano, do ciclano, que estava aí até há pouco tempo? E o texto continua: e Jesus lhe disse: só em sua própria terra e entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E olha que coisa poderosa que aconteceu no segundo, no versículo seguinte, no versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre
exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer o povoado ensinando. Vocês pegaram a ideia? Jesus foi para a sua terra, começou a pregar, e quando chegou ali, ele foi desonrado. As pessoas começaram a olhar para ele com um olhar de incredulidade. Jesus ficou admirado pela incredulidade. E o versículo 5 não está dizendo que Jesus não quis fazer milagre. Está dizendo que ele não quis fazer milagre ali? Sim ou não? Não está dizendo isso. O versículo 5 está dizendo que ele não pôde, ele não conseguiu fazer milagres por causa da desonra. O que você aprende aqui? Eu aprendo que a desonra, ela tem poder de limitar a ação de Deus sobre a minha vida. Quando eu desonro Deus, eu faço com que Cristo não possa realizar milagres em mim. E muitas vezes nós estamos passando dificuldades, muitas vezes nós estamos passando por adversidades, muitas vezes nós estamos sofrendo e não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas muitas vezes isso está acontecendo, não todas, mas muitas vezes isso pode estar acontecendo por causa das minhas atitudes de desonra. Porque quando eu desonro a Deus, eu impeço com que Deus possa derramar a sua bênção sobre mim. E aqui eu vou responder para você então, qual é a recompensa da honra? A recompensa da honra é a liberação ilimitada das virtudes das pessoas ou de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A recompensa da honra, qual é a recompensa de honrar alguém? Eu estou abrindo a chave daquela pessoa para que as virtudes dela venham sobre a minha vida. Então, quando eu honro a minha esposa, eu estou abrindo o coração dela e as virtudes, ou seja, as qualidades dela começam a ser derramadas sobre a minha vida. Quando eu honro a Deus, eu estou abrindo, destravando o reino dos céus sobre a minha vida e é liberado de uma forma ilimitada o poder de Deus sobre mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que a gente acabou de ver, Jesus está dizendo que o que travou o poder dele de fazer mais milagres naquele lugar foi a desonra. Se a má conversação corrompe o bom costume, as boas constrói. Se a desonra bloqueia o poder de Deus, a honra libera. Você tem que aprender com os sims e com os nãos de Deus. Eles estão te ensinando. Existe um segredo, existem chaves bíblicas que estão querendo ensinar uma mensagem para você. Se as más corrompem, as boas constroem. Se a desonra trava o poder de Deus, travou Jesus de fazer milagre naquele lugar por causa da desonra, quer dizer que quando eu honro Deus, eu libero algo sobre a minha vida. Um exemplo que eu dou é que quando eu vejo que alguém está me honrando, quando eu lá no meu trabalho, na minha casa, quando alguém me honra, eu me sinto mais à vontade de abençoar. Sim ou não? Isso acontece com você ou é só comigo? Quando alguém te honra, quando alguém te elogia, quando alguém te olha com um olhar de admiração, você não sente mais à vontade de liberar para essa pessoa aquilo que você tem de qualidade? Sim ou não? Por quê? Porque isso é uma lei, isso acontece com todos nós. Olha só que interessante, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 6,16 e depois nós vamos pular para o 6,23. Você vai ver uma atitude de desonra, onde é que ela se desencadeou. Só para você ver que aquilo que nós estamos falando é mais sério do que a gente imagina. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16 e depois pularemos para o 23. Aqui está acontecendo que Davi ele estava trazendo a arca. E a esposa de Davi começou a olhar ele pela janela do palácio. E aí aconteceu isso que esse texto está narrando. E aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era sua esposa, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração.
A Bíblia diz que Mical desonrou Davi com o seu olhar. Agora pula para o versículo 23. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Talvez Deus não amaldiçoou ela, talvez ela não poderia ter filhos, mas Deus poderia ter curado ela da esterilidade dela. E aqui quando a Bíblia fala que depois de um texto, isso aconteceu e por causa disso ela nunca não pôde ter filhos, a Bíblia está querendo conectar e dizendo que o motivo dela não ter tido filhos foi por causa da desonra que ela teve com seu próprio marido. Olha que coisa séria, gente. A esposa que desonra o marido, ela bloqueia algumas bênçãos sobre a vida dela. O marido que desonra a esposa também bloqueia algumas bênçãos sobre a vida dele. O homem que não honra a Deus, bloqueia as virtudes de Deus sobre a vida dele. Ou seja, a honra é uma chave. Diga para quem está ao seu lado, a honra é uma chave. Olha que interessante. Veja Cristo falando claramente que a honra terá suas recompensas. Agora vamos lá. Onde é que Jesus falou que a honra vai ter recompensa? Mas não precisa abrir nesse momento, pode acompanhar no telão. Mateus capítulo 10, versículo 40 e 42. Jesus falando: quem recebe vocês, ele estava falando para os discípulos, recebe a mim. E quem me recebe, recebe ao Pai que me enviou, né? E quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Olha só, tu honrou o cara justo porque ele é justo, tu recebeu a virtude dele. Olha que interessante. Se eu te honro, eu recebo as suas qualidades. O texto está falando exatamente o que eu acabei de explicar para você. Quando você honra o profeta porque ele é profeta, recebe o benefício de profeta. Quando eu te honro justo porque tu és, né, eu te honro pela tua justiça, eu recebo o que de ti? A tua justiça. E o texto continua, olha que interessante. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua. Quando eu honro, Cristo está me garantindo que eu não perco a minha recompensa. Cristo está assinando embaixo. Gente, um cheque endossado por Jesus tem poder ou não? Sim ou não? Sim. E ele está dizendo, e aí, olha que interessante, outro detalhe que é muito importante sobre a honra. Jesus está falando da atitude e da intenção. Se tu recebe o profeta porque ele é profeta, se tu recebe o justo porque ele é justo, o que Jesus está tratando aqui, gente? A atitude e a intenção do coração. Porque não adianta tu fazer uma coisinha bonita, de honra, mas a intenção do teu coração é podre. Ela é egoísta. Não, eu estou recebendo porque ele é um profeta de Deus. Eu estou valorizando ele porque ele é profeta. Consegue entender? Então Jesus está falando da atitude e coração. Atitude e coração. Então não adianta eu honrar a minha esposa porque amanhã eu quero jogar um futebol. Isso não é honra, isso é manipulação. Então honrar é reconhecer o valor. Honrar não é plantar para colher. Vocês conseguem entender a diferença? Honrar é reconhecer o que já fez, o que eu já recebi. Amém? Então nós estamos tratando nessa campanha de honrar, é reconhecer o valor que a pessoa tem para mim, o peso que ela tem para mim, e não é plantar para colher amanhã. E Jesus está falando isso, reconhece o profeta porque ele é profeta e não porque ele vai fazer algo, e consequentemente eu vou te dar, mas não faça porque eu vou te dar. Consegue entender? Isso é muito poderoso, gente. E ele fala que ele assegura, ele garante que você não vai perder a sua recompensa. Então, gente, como ter honra? Vou te dar 3 passos. Como ter honra? Primeiro, sendo humilde. Não há como ser uma pessoa que honra outro sem ela ser humilde. E humilde, gente, não é falar que não é nada, que não vale nada. Porque muitas vezes a gente acha, eu sou humilde porque eu não me acho capaz, eu sou humilde porque eu me acho pior. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus teoricamente não estava se achando aos olhos do homem, ele estava dizendo que era humilde, eu sou o mais humilde. Isso quando eu brinco com o Patrick, né? A gente briga de quem que é o mais humilde, mas ele já tem bastante argumento, ele é mais humilde. Porque eu sou humilde, eu vou reconhecer que ele é mais humilde que eu.
Mas a gente brinca por quê? Porque a gente acha errado dizer que é humilde, né? Mas na verdade a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus dizia, eu aprendi de mim que eu sou humilde. Imagina eu batendo no peito dizendo assim, eu sou humilde, gente. Mas por quê? Porque humildade não é se tu se rebaixar. Humildade é como que tu faz as pessoas se sentirem em tua volta. Se tu faz as pessoas se sentirem menor do que tu não está sendo humilde. Mesmo que tu não fale que tu é melhor que ela, mas as tuas atitudes já diminuem ela. Então Jesus, ele dizia que ele era humilde e as pessoas do lado dele se sentiam grandes e impulsionadas a crescer. Isso é humildade. Então ser humilde, para ter honra, eu preciso ser humilde. Por quê? Porque eu jamais vou reconhecer o valor do outro sem humildade. Eu jamais vou querer exaltar o outro se eu não tiver a humildade de Cristo. Não há como ter a recompensa da honra sem honrar, certo? Não há como ter salário sem trabalhar, concorda? Então não há como ter recompensa da honra sem honrar. Porém, não há como ter honra sem ser humilde. Porque em Provérbios 22:4 diz assim, escute, olha o que diz em Provérbios: a recompensa da humildade e do temor a Deus são riqueza, honra e vida. Para mim receber uma atitude de honra, para mim receber a vida de Deus, para mim receber a riqueza de Deus, que nem sempre significa dinheiro apenas, mas para mim receber isso, eu preciso ser humilde. A recompensa da honra é liberar as virtudes de Deus ou das pessoas. Porém, a honra, ela é a recompensa da humildade. Então, antes de eu honrar, eu preciso ser humilde. Porque se eu não sou humilde e vou honrar, é uma falsa honra. É uma falsa humildade. E aí eu pergunto algo para você nessa noite. Quantas pessoas já se sacrificaram pela sua vida? Quantas pessoas fizeram algo valioso por você ou por mim e nós nunca honramos essas pessoas? Quantas pessoas a gente deixou passar batido? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13:7 sobre a honra. Dê em cada um o que lhe é devido. Se tu deve imposto, dá imposto. Se tu deve tributo, dá tributo. Se tu deve temor, dá temor. E se tu deve honra, dá honra. Se existem pessoas na sua vida, na sua história, na sua caminhada, que foram valiosos para vocês, que tiveram um peso sobre a vida de vocês, honre essas pessoas. Não perca a oportunidade de abrir o coração dessas pessoas. Porque quando você está honrando, gente, você está sendo abençoado. Você está abençoando aquela pessoa, mas você está sendo abençoado. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolongue os dias dele sobre a terra. É isso que diz a Bíblia? Não, para que prolongue o meu. Eu vou honrar meu pai e minha mãe, e é o meu dia que vai ser prolongado. Está vendo como a recompensa da honra, ela é batata? Ela vem já em seguida. Além de eu alegrar o meu pai, além de eu alegrar a minha mãe com a honra, o maior beneficiado é eu, gente. Olha que coisa interessante. Então, gente, a honra, ela desbloqueia a virtude das pessoas e de Deus sobre a minha vida. E quando honramos uma pessoa, nós honramos o corpo de Cristo. Quando nós desonramos uma pessoa na igreja, nós desonramos o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 26 e 27 diz assim: quando um membro sofre, um membro da igreja, todos os outros sofrem com ele. Aqui está sendo passado um paralelo do corpo humano. Quando o meu dedinho dói, todo o corpo sente a dor. Quando o meu outro dedo dói, o corpo continua. Quando dói a cabeça, todo o corpo sente. E aqui ele está dizendo que a igreja é assim também. Nós temos que ter uma cultura de comunidade, de união tão grande dentro da igreja, que quando alguém é desonrado, todo mundo sofre e chora com ele. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 12, 26 e 27. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Numa igreja ideal, quando alguém sofresse, era para mim sofrer junto. Numa igreja ideal, quando alguém fosse exaltado, a igreja era para aplaudir e se alegrar. Mas isso não acontece. Quando alguém cresce, a gente tem inveja. A gente diz que não, é porque aquela pessoa não era digna, não sei por que ela cresceu, não sei. A gente tenta apagar o brilho do irmão que está do nosso lado, ao invés de aplaudirmos e se alegrar com ele. Gente, eu já vi gente conquistando algo e o irmão do lado ficar de bico.
Sabe por quê, gente? Porque nós não estamos vivendo a cultura da honra dos céus. A gente está vivendo a cultura da honra da terra, que a gente sabe de onde é. Porque a cultura do reino de Deus é a cultura que eu reconheço o teu valor. A cultura do reino de Deus é quando o irmão cresce, a gente se alegra com ele. E não quer apagar o brilho dele. Pelo contrário, vai mesmo. Voa. Deslancha. Mas nós temos uma cultura errada dentro de nós. E porque nós temos uma cultura errada dentro de nós, nós bloqueamos o poder de Deus na nossa vida. Qual tem sido o nosso hábito? Hábitos de honra ou hábitos de desonra? Não me responda, mas responda para você. Essa palavra ela vem como uma espada. A Bíblia diz que a palavra é uma espada. E hoje ela veio como uma espada. Ela corta tanto você quanto a mim. Qual tem sido os meus hábitos? De honrar ou desonrar? Rapidamente eu vou dizer para vocês. Quem você deve honrar? Primeiro, autoridades. 1 Pedro 2,17. Segundo, os pais. Efésios 6, do 1 ao 3. Terceiro, esposa. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-nas com honra. Você deve honrar quem? O seu marido. Seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma o seu assento e as autoridades da sua terra. Quem você deve honrar? O seu patrão. Sabia que você deve honrar o seu patrão? 1 Timóteo 6,1. Todos que estão sob o jugo de escravidão, ou seja, tem um senhor em cima deles, devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o ensino não sejam blasfemados. Preste atenção no final desse versículo. Ele está dizendo que quando você não honra o seu chefe, você está blasfemando os ensinos da palavra de Deus. Forte ou não é? Muito forte. Quando eu desonro meus patrões, os meus líderes, as autoridades, eu estou desonrando e blasfemando a palavra de Deus. Agora, quando eu honro essas pessoas, eu abro as portas dos céus. Eu abro as virtudes de Deus e dessas pessoas sobre a minha vida. Quem eu devo honrar? Deus. Apocalipse 4:11. Tu, Senhor, Deus o nosso, és digno de receber glória, honra e poder. Está vendo como a Bíblia nos ensina a honrar várias pessoas? Sabe por que muitas vezes a nossa vida é limitada? Porque a nossa honra é limitada. A gente não sabe honrar, a gente não sabe quem honrar, a gente não sabe como honrar. E nessa noite Deus veio destravar a sua vida. Nessa noite Deus veio te entregar uma chave. Gente, a gente aprendeu sobre honra há anos atrás. Lá na época do pastor Fabiano ele nos ensinava. E até hoje, a gente não parou porque a campanha acabou naquela época, não, estamos até hoje. Quando o filho faz aniversário a gente honra, quando tem um momento especial a gente honra, quando alguém faz algo especial para a gente honra. Porque a cultura é cultura da honra, amém? Ou seja, a campanha é limitada, mas a cultura ela é permanente. Então a cultura de honra não deve acabar quando acabar a última palavra dessa campanha. A cultura vai acabar. Não vai acabar, porque nós vamos continuar vivendo ela nos céus. Nós vamos viver até a nossa morte e vamos continuar vivendo nos céus, porque os céus vivem essa cultura. A cultura da honra é dos céus. Segundo passo, como honrar? Entendendo e usando as diversas formas de honrar. Para você honrar, você tem que saber o que é honrar e como honrar. Vou dar alguns exemplos rápidos aqui. Lembrando, gente, que honrar são atitudes de coragem para demonstrar o valor de alguém. Vamos lá. O que significa honrar? Atitudes de coragem para demonstrar o valor de alguém. Então, quando eu vou honrar alguém para receber amanhã, não estou honrando, porque eu não estou reconhecendo o valor. Eu estou honrando para colher lá na frente, certo? Então, ou seja, uma forma de honrar as pessoas, com palavras. Olha, eu quero dizer que tu é muito importante para mim, tu é uma mulher que está sempre me apoiando, porque aquele dia tal coisa aconteceu, tu estava ali comigo, tu fez isso, aquilo. Isso é honrar, sim ou não? Agora, se eu falo isso só porque eu quero jogar um futebol amanhã, como eu falei, ou eu quero fazer algo durante a semana, isso não é honrar, porque eu não estou reconhecendo o valor dela. Eu estou manipulando para algo que eu quero lá na frente. Então, ou seja, eu quero que vocês aprendam, que a igreja aprenda a honrar, mas honrar do jeito certo, porque senão não vai funcionar. Nós temos que ter uma atitude de honra para demonstrar quem as pessoas são. Então, formas de honrar. Primeiro, palavras. Segundo, olhar.
você pode honrar ou desonrar com o olhar. Mical, como a gente viu, ela desonrou Davi e colheu a desonra. Num olhar você honra ou desonra. Dar presente sem dar ato especial, isso é uma forma de honrar. Sabe, olha, eu lembrei de você, eu quero demonstrar o valor que você tem para mim, eu comprei esse presente. 4, superar a expectativa do seu cônjuge, do seu líder, do seu gerente. Todas as vezes que você arranca um uau de alguém, você superou a expectativa. Uau, que presente. Uau, que bom trabalho. Uau, que atitude. Hoje eu tenho uma ansiedade que as pessoas lá, hoje eu tenho uma equipe de vendas, eu cuido dessa equipe. Hoje eu sou ansioso para ver eles acertando ou tendo um resultado diferente. Porque eu quero honrar eles, eu quero parabenizar. Nossa, cara, que resultado foi esse hoje? Eu quase caí da cadeira quando eu vi esse relatório aqui. Quando o outro tem um bom resultado, cara, parabéns por essa abertura. Cara, parabéns por esse resultado de venda hoje, recorde de venda. Cara, parabéns por isso. Por quê? Eu quero honrar, eu quero reconhecer que foi realmente valoroso aquilo que as pessoas fizeram. E sabe de uma coisa interessante, igreja? Eu não era assim. Pelo contrário, eu via as pessoas fazendo coisas boas para mim, eu ficava quieto. Eu era truncado, eu não sabia elogiar. Mas um dia eu aprendi a importância de honrar, e eu exercitei, e hoje já é algo natural para mim fazer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Esse papinho de que, não, cara, eu não nasci assim para reconhecer, para falar. Isso é papinho da Gabriela lá, que nasceu assim e vai morrer assim. Você não é Gabriela, você é filho de Deus, você pode morrer, viver diferente. Nascer de um jeito e viver diferente. Então, se você quer ter cultura de honra, você consegue sim. Só precisa mudar os hábitos. Só precisa treinar. Quem nasceu aqui aprendendo, já sabendo dirigir um carro? Já nasceu, já sabia dirigir? Ninguém? Tu conseguiu? Então, honrar é a mesma coisa. É exercício, é prática, é intenção, é vontade, é disposição em fazer. Amém? Outra forma de honrar, servir de forma surpreendente, como eu já falei, só que de uma outra maneira. Surpreender as pessoas. Quando você surpreende, eu preciso entregar isso, eu entrego isso, você está honrando. Lá na nossa casa, a gente dá mesada para os nossos filhos. E aí eles podem ganhar até 150% mais do que eles ganham de mesada. Então todo mês eles têm uma mesada base. E conforme as tarefas que eles vão executando durante o dia, ela faz uma avaliação no final do mês e dá um X de mesada a mais. Então eles podem ganhar mais do que o dobro do que eles ganham. E entre uma dessas tarefas que a gente coloca para eles é surpreender. É fazer algo que não está ali no painel. É fazer algo que a gente não pediu. Por quê? Porque nós queremos criar uma cultura de honra lá em casa, onde os nossos filhos não façam apenas o que pedem. Que eles queiram surpreender nós. Porque quando eles forem um profissional, eles vão querer surpreender os seus gestores, os seus diretores. Essa cultura já começa em casa. Então hoje, às vezes, a gente vai ver quando eles fizeram algo diferente. Olha, eu fiz isso hoje. Olha, eu arrumei aquela parte ali. Olha, aquela gaveta que estava bagunçada, eu arrumei. Por quê? Não fazia parte da tarefa. Por quê? Porque a gente sabe o quanto a gente colheu, gente. Escuta, o quanto a gente tem colhido por honrar a Deus e as pessoas. Se me perguntar, Júnior, eu até comentei isso, conversei lá na empresa essa semana. Se alguém me perguntar como é que foi 2020 para mim, para o Júnior, eu vou dizer que foi o melhor ano da minha vida. Porque para mim foi, não é mentira, para mim foi. Um dos maiores sonhos que a gente tem está se realizando esse ano. Com a graça de Deus. Mas sabe por quê, igreja? Por causa da honra. Aí você me pergunta, Júnior, então tu não tem problema? Muitos problemas, eu tenho muitos problemas para resolver. Só que os meus problemas não dependem da sociedade, não dependem da crise econômica, não dependem do Covid. Os meus problemas dependem de Deus. Agora eu vou te dar esse problema aqui para te passar de nível, eu vou lá e passo. Então os meus problemas não têm nada a ver com a sociedade. Os meus problemas têm a ver com a vontade de Deus. E quando Ele quer que eu tenha um problema, eu vou lá e aprendo com Ele. Por quê? Porque quando a gente tem uma cultura de honra entranhada no nosso DNA, no nosso coração e na nossa alma, a gente para de depender das circunstâncias naturais e começa a viver das circunstâncias sobrenaturais. Se você quer o natural de Deus, viva o natural. Se você quer o sobrenatural de Deus, viva o sobrenatural. Quer o sobrenatural? Atitudes de honra. Honre a Deus e honra as pessoas. Olha só, por exemplo, um ato de carinho, abraço, beijo, isso são atitudes de honra. Eu vou te dar uma explicação bem rapidinha
o benefício do abraço. A ciência descobriu o que um abraço causa na pessoa quando tu abraça ela. Olha que interessante. Ela diminui o risco de doença cardíaca. Ela reduz os níveis de hormônios e do estresse. Ela ajuda no controle da ansiedade. Ela fortalece o sistema imunológico. Ela libera oxitocina, que é o hormônio da felicidade. Ela rejuvenesce, pois melhora a oxigenação no sangue. Promove a produção de hormônios do bem-estar, que possuem função curativa, melhora a autoestima, evita a depressão, melhora a memória, acalma e transmite segurança a bebês e crianças, faz bem para o coração, eleva os níveis de serotonina, o que aumenta o bom humor, relaxa músculo, libera tensões, equilibra o sistema nervoso, ajuda a prevenir doenças e alivia a sensação de dor. Tudo isso só com um abraço. Abraçar, expressar carinho, isso demonstra o valor que a pessoa tem para você. E olha quanto de benefício isso traz. Agora imagina você ter uma cultura de honra em todas essas dimensões que eu coloquei. Com palavras, com olhar, com submissão. Aonde nós vamos parar? O que isso produz no nosso organismo? E para finalizar, como ter atitudes de honra? Terceiro, pedindo sabedoria a Deus. Pedindo sabedoria a Deus. Por que pedir sabedoria a Deus, gente? Porque a honra mora em uma casa chamada sabedoria. Repita comigo, a honra mora em uma casa chamada sabedoria. Em Provérbios 8, ele é um texto bem interessante, bem bacana, que é como se a sabedoria estivesse falando sobre ela mesma. E ela começa a dizer, eu sou a sabedoria, lá no início da criação, eu estava lá. E eu fiz isso, e eu fiz aquilo. E chega no versículo 18, a sabedoria diz assim, comigo estão a riqueza, comigo está a honra, comigo está a prosperidade, comigo está a justiça duradoura. Aonde está a honra? Dentro da sabedoria. Eu moro hoje na casa do Santo André, que está dentro de Capivari, que está dentro de Santa Catarina, que está dentro do Brasil, que está dentro do continente sul-americano, que está dentro do planeta Terra. Ou seja, a honra está guardadinha dentro da sabedoria. E a sabedoria está guardada dentro do quê? Dentro de Deus. Tiago 1:5-7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peçam com fé. Eu acho interessante esse texto porque ele dá uma chave e te dá um puxão de orelha já em seguida. Olha só. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e tal. E depois ele diz, pede porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus, ou seja, se você pedir sabedoria sem fé. Sabe por quê? Porque a falta de fé é desonra a Deus. Voltando ao texto que a gente falou sobre Jesus, o que foi uma desonra para Jesus? Porque eles não acreditaram em quem Jesus era. Desonraram Jesus, bloqueou o poder de Deus. E aqui agora, nesse texto de Tiago, ele está falando a mesma coisa. Se você quer sabedoria, eu vou te dar, mas peça com fé, ou seja, honre a Deus com esse teu pedido. E aí tu vai receber. Então a honra mora dentro de uma casa chamada sabedoria, e a sabedoria mora numa casa chamada Deus. E é Deus quem vai te dar sabedoria. Então a tua humildade vai te fazer chegar a Deus. E chegando a Deus, você vai receber a sabedoria. E recebendo a sabedoria, você vai receber uma atitude chamada honra. E recebendo a atitude chamada honra, você abre as chaves das virtudes de Deus e das pessoas sobre a sua vida. Está vendo que é uma sequência? Então tem gente que para na humildade, tem gente que para só em orar para Deus, mas não quer ir para a atitude de honra. Então tudo é um ciclo, porém às vezes a gente para no meio desse ciclo, e aí a gente deixa de receber aquilo que é de Deus, por causa das nossas atitudes. E para finalizar, pessoas sem sabedoria acham que honrar é uma fraqueza. Pessoas sábias descobrem que ela é a chave que libera as virtudes das pessoas e de Deus sobre a nossa vida. Coloque-se de pé nesse momento. Existe uma recompensa da honra, só que muitas vezes ela está presa, e não é por causa de Deus,
por minha causa, é por sua causa. E você precisa saber honrar, aprender a honrar, exercitar essa cultura. E você vai começar a liberar alguns milagres sobre a sua vida, alguns favores, as virtudes de Deus sobre você. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, sem honra não há poder de Deus de forma abundante, muito limitada. Jesus até curou alguns enfermos naquele texto, mas ele teve que impor as mãos. Foi algo bem limitado. Jesus sentiu que o poder dele não fluiu naquela cidade. Por quê? Por causa da desonra. E é por isso que nós estamos numa campanha chamada Cultura da Honra, porque nós queremos mudar a história da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, da empresa. Mas eu só vou mudar, não é com boas intenções, é mudando as minhas atitudes, é tendo atitudes de honra, reconhecendo o valor do funcionário, reconhecendo o valor do patrão, reconhecendo o valor do meu par, meu colega de trabalho, de quem está no mesmo nível, de quem está abaixo, de quem está acima, reconhecendo o valor da minha esposa, reconhecendo o valor dos meus filhos, reconhecendo o valor dos meus pais. A honra, ela tem vários lados. Não importa qual atitude de honra você vai ter, não importa. O que importa é que você faça para reconhecer o valor e a pessoa consiga receber, através daquela atitude, a mensagem de que você é importante para ela. Ponto. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar pessoas que você deve honrar, pessoas que se sacrificaram por você, pessoas que são valorosas para você, mas elas nem sabem, pessoas que são ou foram importantes para você estar onde você está hoje e elas nem sabem. Honre. Eu teria muitos testemunhos para passar para você sobre recompensas, sobre recompensas que a gente recebeu por causa da honra, mas não daria tempo. Esse ano nós tivemos uma reunião aqui na igreja e eu disse, olha, o pessoal começou a falar, e eu disse, cara, eu não sei nem o que dizer, porque eu me acho um não merecedor de tanta coisa boa que tem acontecido em nossas vidas. Eu não sei nem o que dizer, mas é porque existem já 20 anos de plantação, 20 anos de honra, 20 anos de reconhecimento, 20 anos se doando, sem esperar nada em troca, apenas reconhecendo o valor que as pessoas têm, reconhecendo o valor que Deus dá para as pessoas. Se você começar hoje, talvez você já tenha essa cultura de honra, permaneça, ou talvez faça de forma diferente, como você teve ideias aqui nessa noite. Mas se você não tem essa cultura de honra, decida a partir de hoje agir de forma diferente, reconhecer o valor e o peso das pessoas em sua volta. E eu tenho certeza que grandes coisas você vai viver. Eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus começará a ser liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai, nessa noite aqui, Senhor, está a tua igreja. E nessa noite nós aprendemos, Senhor, que tu garante a recompensa da honra. O Senhor tem, Senhor, ali a tua assinatura dizendo que aquele que honra pessoas, aquele que honra a Deus, tem a sua recompensa assegurada. E nós queremos essa cultura de honra lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Nós queremos essa cultura de honra lá no nosso coração, reconhecendo as pessoas que têm valor para nós, falando ou comprando um presente, ou tendo uma atitude que vá surpreender a pessoa. Não sei, Senhor, mas cria no nosso meio, cria nesta igreja uma igreja de honra, uma igreja que se alegra com a honra do irmão, uma igreja que se alegra quando o irmão cresce, quando o irmão se desenvolve, quando o irmão conquista. Pai, e muitas vezes não é isso que nós vivemos, nós vivemos uma disputa, tudo é competição. Se o outro cresce mais do que eu fico chateado, eu fico triste, não consigo sorrir, não consigo me alegrar com a alegria do meu irmão. Senhor, não, isso não é cultura dos céus. Isso não é cultura dos céus. Começa, Senhor, nessa noite, ou continua, Senhor, nessa noite, porque acreditamos que tu já começou a levantar
levantar uma geração diferente nesta campanha. Continua nesse momento, Senhor, transformando o nosso coração. Continua, Senhor, transformando as nossas vidas, Senhor. Muda a nossa cultura, Pai. Nos dá um conjunto de hábitos celestiais que vai impactar, que vai transformar, que vai desbloquear vidas e a Tua presença abundante sobre nós. Eu ministro sobre a tua vida nessa noite uma unção de Deus. A unção que Deus tem preparado para essa palavra. A unção que vai te lembrar de pessoas, de situações. A unção que vai te lembrar em continuar essa cultura de honra por toda a sua vida. Receba na tua vida nesse momento a unção. Receba nesse momento o poder de Deus sobre a tua vida. Comece a honrando Deus neste momento. Fala para Ele o quanto Ele é importante para você. Fala para Ele o peso que Ele tem na sua vida, o quanto que a sua vida foi transformada por causa dEle. Declare palavras de honra a Deus neste momento. Abra os seus lábios e comece a exercitar um estilo de vida de honra. Agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este ano maravilhoso que o Senhor tem me proporcionado para mim e para minha família, Senhor. Deus amado, eu tenho certeza, Deus, que nós não estaríamos recebendo nada do que temos recebido este ano se o Senhor não estivesse à nossa frente, se o Senhor não estivesse conosco, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo eu não merecendo, Senhor, o Senhor se doou, o Senhor abençoou, o Senhor foi bom para conosco e nós te honramos nessa noite por isso. Eu te agradeço particularmente por isso, Senhor. E neste momento, Senhor, ouve a honra, as palavras de honra da tua igreja, do teu povo, Senhor, e libera o teu sobrenatural sobre essas vidas, meu Deus. Libera, Senhor. Receba uma mudança de pensamento. Receba uma mudança de comportamento nessa noite. Receba nessa noite liderança, mudança pelo estilo, mudança pelo exemplo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o toque de Deus sobre a tua vida. Receba o favor de Deus sobre a sua vida. E você que foi abençoado com essa palavra, e você que vai sair daqui dessa noite diferente, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pode se assentar, fique à vontade aí um pouquinho. Eu sei que você já me conhece, mas como a gente está aqui junto, casal, eu não me aguento. Eu sou o Patrick da Rose. Boa noite, igreja. Eu sou a Rose do Patrick. E nós temos aqui alguns avisos, alguns recados importantíssimos para você. E nós vamos começar falando sobre a ação de honra da semana, é isso? Então eu vou passar para minha esposa que ela vai começar. Foi assim que foi combinado, né, amor? Vai aparecer aqui no telão a ação da honra dessa semana. Então vamos começar pelos recados, já que não apareceu ainda ali. Então nós temos os nossos cursos, os primeiros passos. Ainda dá tempo de fazer a inscrição no aplicativo da igreja. Se você não baixou o aplicativo ainda, vai lá e baixa o aplicativo. Nós temos o curso também Nova Criatura, também vai lá, faça a sua inscrição. Esses cursos são gratuitos. E nós temos o curso 5 Linguagens de Amor, que é o curso para casais, que vai começar aqui na nossa igreja no dia 7 de novembro. É uma tarde só, valor R$40. Vai ser uma tarde maravilhosa para os casais aprenderem qual é a sua linguagem de amor. Vai ser um tempo preparado, um tempo especial para você, casal. Se você conhece algum casal que tem o desejo de fazer esse curso, indique ele, faça para ele fazer a inscrição pelo aplicativo. Próximo, amor? É porque agora é o culto de mulheres, acho que agora sim é tu. Não? Então peraí, então. Eu falei, amor, a gente tem que se cuidar para não acontecer isso, já aconteceu.
Mas eu quero então só lembrar você, né, que escutou essa palavra maravilhosa. Quem sabe eu sou fã, né, dele, não somente dele, mas da humildade dele também, né, Júnior? Mas amanhã vai ter uma live às 9 horas da noite, você não pode perder. Acredito que seja junto com o pastor. Então é ele junto com o pastor, Júnior junto com o pastor. Amanhã é uma live sobre o culto de hoje. Então não perde, vai ser maravilhoso. A live é de 30 minutos, é rápido, objetivo, é maravilhoso. Agora sim. Isso. E quarta-feira nós teremos o culto especial para as mulheres, com o tema Escolhas Inteligentes. Mulheres, nós esperamos vocês. Vai ser um culto maravilhoso, um culto muito lindo, um culto muito cheiroso, porque o culto de mulheres sempre é assim. Vai ser às 7h30 da noite. Faça a sua inscrição. Nós esperamos vocês. A pastora Kelly está preparando uma palavra maravilhosa, uma palavra vinda direto do coração de Deus para você, mulher. Prepare o seu coração e convide todas as suas amigas para estarem conosco aqui na quarta-feira. É isso mesmo. E também nós temos o nosso celeiro do amor, tá? Que na verdade é um ministério aqui da igreja que ajuda pessoas necessitadas, carentes, né? Pessoas que estão talvez com dificuldades momentâneas. Então a igreja tem esse projeto que é o celeiro do amor, né? Paulo e Andrés aí que lideram esse projeto maravilhoso. E nós vamos entregar uma carta para você, é isso? Agora? Assim que é? É isso, né? Você vai receber uma carta aí para que você possa levar para algumas pessoas específicas essa carta, para empresas. É isso? Ajuda aí, amor. Para empresas. E aí você vai fazer esse convite para essa pessoa, para esse empresário, para essa empresa, para ele colaborar também conosco. E lembrando que você pode também sempre nos cultos de quinta-feira, no culto de domingo, você vem e traz 1 quilo de alimento. Eu sei que a gente tem um culto específico que nós pedimos esse alimento, mas qualquer culto você pode trazer esse quilo de alimento, produto de higiene, que nós queremos abençoar mais famílias. E assim, ó, o desejo do nosso coração é que esse mês seja o recorde do ano de arrecadações, não só por ser o mês da cultura da honra, mas nós queremos assim como realmente como um troféu, não sei se talvez a palavra certa seria um troféu, mas realmente nós queremos bater o recorde de arrecadação esse mês, ok? O que mais, amor? Ações. Agora o telão aí preparado para as ações. Vamos lá. Ações da semana: recompensa da honra, honra aos pastores, honra aos filhos, o jejum da semana e o TSD Cultura da Honra. Pode passar para o próximo. O que é a recompensa da honra? Essa ação será muito especial, porque nós incentivamos você a honrar com palavras, presentes, orações ou até mesmo uma mensagem às pessoas de alguma forma que um dia te abençoaram, como o Júnior falou durante a palavra, né? Abençoe essa pessoa que um dia ela te abençoou. E chegou a hora da gente retribuir tudo que essa pessoa fez para nós. Pode passar para a próxima? Isso. Próxima. Aí. Honra aos pastores. Nossa ação da semana, então, nós vamos honrar todos os pastores que já foram pastores, né, titulares dessa igreja. Então a gente está preparando algo especial para cada pastor, mesmo pastor que não está mais aqui na cidade, não está mais no estado, mas de alguma forma nós vamos entrar em contato e entregar um presente, uma lembrança, como uma forma de honrar todos os pastores que já pastorearam essa igreja. E com certeza cada um deles tem uma história maravilhosa do que Deus já fez aqui nessa igreja. Próximo. Não, eu sei que é arroz, mas jejum de café. Quem me conhece sabe que eu sou louco por café. Essa semana foi jejum de pão. Se você não sabe, por coincidência, sexta-feira foi o Dia Mundial do Pão. Bem na semana do Dia Mundial do Pão, a gente ficou sem pão. Essa semana é café e eu já estou orando já uma semana por isso. E na semana que vem, ali na ação marcava honra aos filhos. Se puderem voltar à primeira ação que passou ali, a primeira folhinha ali do telão que passou, a gente vai ter a honra aos filhos. Na semana que vem, você receberá um presente do nosso pastor, que será um devocional. O tema é Acredite Hoje. O pastor Betinho escreveu esse devocional e você receberá de presente esse devocional para fazer durante a semana, para estar fazendo, mas somente semana que vem você vai receber esse presente. Olha que honra! Tem mais alguma coisa, não?
O TSD vai ser colocado nas mídias da igreja, provavelmente no Instagram. Então você vai lá ver os... É que me avisaram assim, ó, não vai ter. Vai ter? Tem? Sério que não ia ter. Ah, tá. Então amanhã já está no Instagram da igreja ali o TSD com os versículos para você fazer durante a semana. É isso? Fechou? Mais alguma coisa? Não? Então, a live já falamos, né? Então a live amanhã às 9 horas da noite. Todos, por favor, se coloquem de pé. Nós vamos orar aqui, encerrar esse culto maravilhoso, aonde Deus falou comigo. Tenho certeza que Deus falou com você. E eu sempre falo, a melhor palavra que nós ouvimos é aquela que nós saímos aqui das portas e nós praticamos ela. Essa é a melhor palavra que você vai ouvir, aquela que você pratica. Então vamos durante a semana praticar a cultura da honra. Amém? Coloque sua mão assim que nós vamos orar e abençoar a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. E eu peço que o Senhor venha abençoar poderosamente essa pessoa que está aqui essa noite, a pessoa que está nos assistindo, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai amado, possa nos conduzir para tudo aquilo que nós temos que fazer durante essa semana. Que o Senhor venha criar oportunidades para que nós venhamos ser abençoados e abençoar outras pessoas, oportunidades para nós sermos honrados e honrar outras pessoas, Pai. Por isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo venha estar com você por todos os dias, em nome de Jesus. Vai na graça, vai na paz e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu queria que você terminasse aplaudindo ao Senhor bem forte, a Ele toda honra, glória, louvor e majestade. Tenha uma boa semana, uma semana de bênção e de milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Olá, obrigado você que ficou até este momento aqui com a gente. Então hoje nós estávamos aqui na palavra a recompensa da honra. Nós estamos nessa campanha, essa campanha tenho certeza que Deus tem usado para transformar a sua vida. Hoje nós vimos sobre o texto de Marcos, do 6, do 1 ao diante, onde Cristo teve seus poderes limitados por causa de uma cultura de desonra. E eu tenho certeza que o inverso disso é algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, que é quando você começa a ter uma atitude de honra, você acaba tendo as bênçãos, as virtudes de Deus sobre a sua vida. E quando nós transmitimos essa atitude para nossa esposa, para o nosso cônjuge, para os nossos líderes, para os nossos liderados, para os nossos filhos, quando nós honramos essas pessoas, Deus também libera as virtudes dessas pessoas sobre nós e as suas bênçãos sobre as nossas vidas. E nós aprendemos que para ter honra, nós precisamos de humildade, nós precisamos ter um coração humilde, nós precisamos ter um coração que está disposto a reconhecer o valor das pessoas, o peso das pessoas na nossa vida, e nós precisamos estar abertos a isso, a este mover. E para que nós venhamos ter isso, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque a Bíblia diz que na sabedoria mora a honra, e a sabedoria mora em Deus, que nos dá livremente. Espero que Deus tenha abençoado você com essa palavra. Se você pegou pela metade ou pegou agora no final, ela vai ficar gravada aqui no site para você, aqui no canal. Então veja novamente, anote, ore a Deus em cima dessa palavra, em cima das outras palavras também que já foram ministradas, e Deus vai abençoar a sua vida. Amém. Como o meu esposo falou, nós estamos numa campanha muito tremenda. Deus tem feito muitas coisas no nosso lar, na nossa vida, na nossa igreja. E eu peço que você venha estar acompanhando essa campanha que vai fazer a diferença em você também, Vai mudar a sua cultura, as suas atitudes. Eu só quero frisar mais os recados. Lembrando que terça-feira os cursos, primeiros passos, nós tivemos a primeira aula semana passada, às 7h30 da noite. Você é nosso convidado. Se você não fez ainda, se você deseja conhecer a Bíblia, você é nosso convidado, estar aqui às 7h30 da noite. E quem já passou por esse curso dos primeiros passos, está convidado a fazer o Nova Criatura, que é um estudo que aprofunda mais a você se conhecer, a você se tornar uma nova criatura, às 7h30 também da noite, aqui na igreja na terça-feira. Pode fazer a inscrição aqui, às vezes não precisa nem ser no app. Agora você já pode vir falar comigo, eu vou estar aqui na terça-feira, você será muito bem-vindo. Lembrando que também estamos com as inscrições abertas no app para 5 linguagens do amor. Um curso muito tremendo, nós já fizemos esse curso e aprendemos muito a lidar um com o outro. Você que é casal, tem interesse, somente R$40, será no dia 7 de novembro, um sábado só. Um lugar vai estar preparado, para
para você. E nesta quarta-feira, às 7h30 nós teremos o nosso culto de mulheres, escolhas inteligentes. Faça essa escolha para você. Escolha estar aqui no melhor lugar onde você tem para estar, né? Na quarta-feira, às 7h30 será esse curso. E as vagas são limitadas. Corra no app, se você não abaixou ainda, baixe. Corra, faça a sua inscrição. A Verdade que Liberta, né, no app. Corra e faça a sua inscrição. Amanhã às 9h a live, né? Você possa mandar lá no aviãozinho para todo mundo que não participou, participar e aprender o que é a recompensa da honra, para ela estar, né, fazendo isso e se tornando um filho de Deus. Amém? E quinta-feira os nossos cultos normais, às 8h. Que Deus te abençoe, que você possa mudar as suas atitudes a partir dessa noite. Deus abençoe. Amém.